Olha, meu amor. Tudo bom? Obrigada Estamos pelo ótimos, né? convite. Adorei o convite, muito bom conversar com você sobre esse tema que eu adoro, né? Sou Eu, suspeita para falar, a voz do professor é o tema que eu trabalho, que eu adoro. São os eu, profissionais que eu eu sei admiro. disso, né? Você e parece que um monte de fonoaudiólogos adoram trabalhar com a voz do professor, porque talvez tenha sido a live que mais surgiram perguntas, né? Eu estava conversando com você agora há pouco e as perguntas chegando e eu colocando ali. Então, nós temos um festival de perguntas, o que é ótimo, porque deixa a É live ótimo, animada. eu adoro. Deixa a live animada. As pessoas que estão aí também podem fazer seus comentários, podem fazer suas perguntas. E aí a gente vai tentar contemplar quem mandou, quem está mandando agora, tá? Então, aproveitem. Fabi, obrigado por você ter aceito o convite. Tenho certeza que não tem coisa melhor do que estar com você, Eu que tá? adorei o convite, uma honra, viu, Jeová? Imagina. Da admiração que eu tenho por você. Então, achei ótimo a gente ter esse bate-papo numa sexta-feira para a gente já começar o fim de semana animados. Pois é. Então, vamos nos animar em casa, já que a gente É não isso pode sair aí, para todos bater em pé. casa, mas juntos virtualmente, né? Perfeito, maravilhoso. Fabi, vamos começar esse bate-papo. Eu sempre Tá. começo as lives pedindo para as pessoas falarem um pouco delas, da história dela, né? Porque é aquele lema: histórias ensinam, inspiram, né? Então eu queria que você falasse um pouco da sua história, como que você virou esse fenômeno no que Ah, diz respeito à voz do professor. tá bom, vamos lá. Bom, eu sou fonoaudióloga formada pela PUC. Logo que eu me formei, na faculdade eu já fiquei muito interessada nessa questão de voz do professor, e depois de um ano e meio, mais ou menos quase 2 anos de formada, eu fiz um projeto para o Sindicato dos Professores da rede privada aqui da cidade de São Paulo, e a gente começou a desenvolver um trabalho de avaliação, orientação para os professores, mas ainda não era um programa. E aí eu adorei mais ainda a área de voz do professor e começamos a aumentar o programa. Fui fazer especialização no SEV, então sou especialista em voz. E aí, quando eu terminei minha especialização, isso eu já tinha mais ou menos uns 4 anos de formada, eu sentei com a professora Mara, com a doutora Mara Belal, e a gente nos tornamos parceiros. Então, a gente consolidou o programa passou a oferecer desde avaliação, orientação, aprimoramento e tratamento de voz no sindicato, e o SEV passou a ser nosso parceiro e um grande parceiro de pesquisas. E aí eu me apaixonei também pela pesquisa, fui fazer mestrado, orientada pela doutora Mara, na Unifesp, em voz do professor, então fiz uma pesquisa em voz do professor, depois fiz doutorado também, emendei o mestrado com o doutorado, entreguei o mestrado e já me matriculei no doutorado também na Unifesp, também orientada pela doutora Mara, e também pesquisei voz do professor, pesquisei fadiga vocal em professores, e continuo no Sindicato dos Professores, continuo com essa parceria muito importante com o SEV. Todos os fonoaudiólogos que fazem especialização no SEV ficam comigo por um tempo no sindicato e a gente desenvolve aí pesquisas e vejo quantas pesquisas têm ajudado na minha prática clínica. Então, às vezes a gente termina uma pesquisa e muda alguma coisa na prática clínica porque elas ajudam a gente a enxergar no todo o que está acontecendo, tá? E atualmente estou na diretoria da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, sou tesoureira, vi que a Renata Guedes está aqui hoje, Renata Guedes é minha parceira, tesoureira também comigo na Sociedade Brasileira de Fono, então estamos com essa missão, liderados pelo Dr. Leonardo e pela Ingrid Giloff, que é o Dr. Leonardo é o presidente, Ingrid Giloff é a vice-presidente, estamos com um time muito coeso, um time muito animado e estou adorando essa experiência também. Maravilhoso. Estão fazendo um lindo, lindo trabalho. Vem um Obrigada. congresso, vem um congresso belíssimo aí, né? Virtual, mas Vai ser fantástico. sensacional. Não percam, Fantástico. porque vai ser um congresso, vai ser virtual, mas a qualidade vai ser incrível, incrível mesmo. Verdade. Fabi, já que você falou de pesquisa, né? Você fez uma pesquisa que eu acho. Perdi você. Oi, voltei?
Você cortou e voltou. Agora. Voltei, né? É porque Voltou. alguém fez uma chamada. Tá? Você fez uma pesquisa belíssima sobre sintomas vocais, onde você traz professores com sintomas de voz, com queixas de voz, quantos sintomas eles apresentam, professores sem queixas, ou sem desconforto, enfim. É uma pesquisa bem interessante. Comenta para a gente, por favor, Fabi, sobre essa pesquisa e essa relação dos sintomas de professores com ou sem queixas. Tá bom. Então, no meu mestrado, eu investiguei estratégias de enfrentamento nos professores. E aí a gente associou essas estratégias com sintomas vocais. Eu fui às escolas e conversei com um grupo de professores sem queixa vocal, que não tinham queixa e não tinham alteração de voz, a gente também avaliou essas vozes. Conversei com um grupo de professores que já tinham queixa, já tinham vozes desviadas, mas que nunca tinham procurado ajuda fonoaudiológica. E avaliei um grupo de professores que me procuraram no sindicato, já com alteração de voz, já com queixa e precisando de tratamento, procurando tratamento. E aí a gente viu que o professor que não tem queixa vocal, a gente usou uma lista com 14 sinais e sintomas de um problema de voz. É uma lista que foi elaborada pelo Dr. Nelson Roy, um fonoaudiólogo de uma universidade americana, que eles fizeram um estudo grande epidemiológico com professores nos Estados Unidos e eles elaboraram essa lista para esse estudo. Posteriormente, a gente fez esse mesmo estudo aqui no Brasil e nós traduzimos essa lista. Ela não é um protocolo, tá, Jeová? É uma lista, um checklist de sinais e sintomas de voz. E aí nós vimos que o professor que não tem queixa de voz tem, em média, 3 sintomas, que bate com a população em geral, que tem, em média, 1,7, 2 sintomas. Professor que está lá na escola, já com uma voz alterada e com queixa, mas que nunca procurou atendimento, tem em média 6 sintomas. E o professor que me procura com 9, Jeová. Então, o professor, muitas vezes, ele não percebe precocemente os sintomas e não associa com um problema de voz. E o que foi bem interessante é que os sintomas não tiveram relação com o enfrentamento de voz. Então, ter sintomas de voz não faz o professor usar mais estratégias de enfrentamento. E aí a gente viu que a gente precisa, muitas vezes, conscientizar esse profissional para que ele reconheça, para que ele tenha percepção e reconheça precocemente um sintoma, como uma dor, um desconforto, uma garganta seca. Nessa última versão nós temos um guia de perguntas e respostas no sindicato, que foi escrito por mim e pela doutora Mara Benlau. E nesse guia a gente reuniu 60 perguntas e respostas sobre a voz. Nós estamos na 3ª edição do guia. E nessa última edição, nós incluímos os sinais e sintomas e colocamos para os professores responderem e esses valores de referência, para que ele responda e fale, nossa, será que eu já estou em risco? A gente conseguir acessar o professor precocemente é muito importante. O problema é que ele não tem na formação, né, Jeová? Então, uma orientação ou um treinamento, e muitas vezes ele só percebe a hora que o problema já está muito evidente. Fantástico. Fabi, com relação, por exemplo, ele não tem essa formação, ele não tem informações em relação a cuidados com a voz na formação. Porém, eu não sei aí em São Paulo, aqui no Nordeste, especificamente aqui em Alagoas, antes deles serem admitidos, eles precisam passar por uma avaliação otorrinolaringológica. Tá. Né? E quando acusa alguma coisa, esses professores, eles ficam loucos. Ou seja, eu não tenho nenhuma formação em relação a cuidados com a voz, mas na hora que eu me submeto a um concurso, que eu sou aprovado, eles me cobram que eu tenha um status laríngeo adequado. Né? Então, o que é que você pensa sobre isso? E aí já tem uma pergunta aqui, que é qual a sua conduta nos casos de avaliação vocal admissional? Tá, bom. Aqui em São Paulo também, na rede municipal e estadual, eles também fazem uma avaliação. Eu trabalho, Jeová, com os professores da rede particular, da rede privada. E na rede privada, essa avaliação admissional ainda não é de praxe. Então, os professores muitas vezes não fazem essa avaliação. Eu recebo professores, na maior parte das vezes, que estão com alteração
e continuam em sala de aula. Porque na rede privada, ele não para de trabalhar por conta da alteração de voz, ele continua trabalhando. Então, eu não tenho experiência com exame admissional, não faço exame admissional em professores. O que às vezes eu encontro e recebo são professores que trabalham nas duas redes de ensino, na particular e na pública, ou professores que trabalham na particular e vão ingressar, prestar um concurso e vão ingressar também na pública, e aí fazem o exame e, eventualmente, aparece uma alteração. Eu vejo que na rede municipal aqui de São Paulo, muitas vezes eles podem fazer um tratamento e, se ele é reabilitado, ele pode ingressar futuramente. Não sei como é aí. E aí eu já participei, em alguns casos, de alguns tratamentos para que o professor depois seja reavaliado e faça a inserção. Mas eu não sou da rede municipal, da rede estadual. Eles têm também aqui um programa bem legal, principalmente, acho que a rede municipal de São Paulo, um programa de prevenção, oficinas, quando o professor entra para começar a trabalhar. Então, não é só a avaliação, só o exame, tem todo um trabalho também preventivo, que é bem importante. O que eu vejo de uma forma geral nesses exames admissionais, falando novamente que eu não tenho experiência, eu não faço, eu não é professor, mas é que a avaliação do fonoaudiólogo, ela é complementar à avaliação médica. E muitas vezes quem toma a decisão final é um médico. O fonoaudiólogo não dá um parecer dizendo que o profissional está apto ou não. Ele dá o seu fonoaudiólogo, a sua avaliação fonoaudiológica, e o médico do trabalho muitas vezes toma essa decisão. Na rede privada, eu já tive alguns casos de professores que precisaram de afastamento por conta da voz, e sempre há decisão médico do trabalho. Tá? Respondi? Na minha experiência, na minha alçada. Tá? Respondeu. A Cris Soderini é uma fonoaudióloga daqui de Pernambuco, mas que trabalha aqui em Alagoas. Ela pergunta, Fabi, como está a questão da notificação do DVRT aí em São Paulo? Oi, Cris, tudo bem? Conheço a Cris. Bom, é um trabalho longo, liderado pela doutora Léa. O documento, o protocolo foi registrado pelo Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, desculpa, não pelo Ministério do Trabalho. E assim, ainda não é lei. Então, a voz ainda não tem uma relação direta, não é um problema, um distúrbio relacionado ao trabalho, mas a notificação é muito importante. Então, a ideia é que os profissionais que atendem os professores, mas profissionais da voz, e que estão... Você está me ouvindo, Jeová? Agora o meu vídeo pausou aqui para mim. Pausou para mim, mas eu consigo lhe escutar. Voltou. Voltou sem áudio, Fabi. Fabi, eu não te escuto. Eu vou te chamar novamente, tá bom? Deixa eu chamar, Fabi. Só um minuto. Eu também tô mudo, gente? Vocês me ouvem? Tá sem áudio. Titia Tatá entrou. Eu vou te chamar. Deixa eu ir lá, chamar a Fabiana Zambon. Ai, gente, eu derrubei Fabiana. Funciona. Vamos ver se agora melhora. Perfeito. Estão me escutando, né? Tô. Tá me ouvindo? Agora tô. Voltou. Vamos lá. É a tecnologia, né? Ela é ótima, mas tem horas que ela falha. Mas tudo bem. Vamos lá, seguindo. Então, a ideia é que o profissional, o fonoaudiólogo, quem atende esse profissional, notifique, preencha para que tenha um dado epidemiológico e a gente mostre o quanto realmente é um problema. Se a gente for pensar, por exemplo, o professor da rede privada de ensino, se ele não se afasta nunca do trabalho, parece que nenhum professor da rede privada tem problema de voz, porque isso não é notificado. Então, a ideia do documento é ter um dado epidemiológico para que tenha aí uma relação legal, que a voz tenha uma relação legal aí com o trabalho.
Perfeito. Tá? E é um trabalho da professora Leslie de anos mesmo, acho que desde 97, se eu não me engano. E é uma luta que continua e ela não desiste, continua, e eu tenho certeza que uma hora isso vai ser realmente reconhecido, já está registrado, que é um passo muito importante. Perfeito, Fabi. Tem alguns comentários aqui. Vamos privilegiar um pouquinho também quem está participando com seus comentários. E a Tá? Joelma, eu acabei de ver aqui, a Joséilma, ela pergunta: o que deve ser levado em consideração na implantação de um programa de preservação vocal para professores? Um abraço do Maranhão. Oi, Joseilma, tudo bem? Bom, a primeira coisa para fazer um programa de voz é entender qual vai ser o público. Se é um público da rede privada, se é um público da rede pública. E o fonoaudiólogo que vai estar por trás desse programa tem que conhecer intimamente a realidade desse profissional-alvo. Qual é a realidade de carga horária, as escolas que ele trabalha, e adequar todas as estratégias de acordo com essa realidade. Porque eu vejo que muitas vezes, para o professor, se a gente fica muito falando, não beba café, não fale alto, foge um pouco da realidade dele, porque muitas vezes ele vive numa situação que tem algumas questões que ele não vai conseguir cortar totalmente ou diminuir por exemplo, tem algumas escolas que vai ser impossível ele falar baixo o tempo todo. Impossível, é uma realidade. Tem ruído, tem excesso de alunos, tem o estresse. Então, a gente precisa conhecer bem a realidade dele. Uma outra estratégia que eu tenho trabalhado há anos, e agradeço a influência da doutora Mara, porque a doutora Mara trabalha muito com voz numa perspectiva de competência comunicativa, de comunicação, e eu vi que depois que eu comecei a usar essa estratégia com os professores, eles têm aderido muito mais a todas as ações do programa. Então, eu trabalho voz sempre numa perspectiva de comunicação. Mostrar para o professor que se ele tem mais percepção vocal, se ele tem uma voz mais clara, mais limpa, se ele articula melhor, ele vai ter uma melhor performance no trabalho. Então, mostrar que voz é também algo que influencia na performance no trabalho. Tá? E aí, começar de acordo com as possibilidades dela e ir aumentando aos poucos. Lá no Simples, quando a gente começou, eu só fazia avaliação, orientação e não fazia tratamento. Conforme a demanda foi aumentando e a gente foi organizando as ações, a gente também começou a oferecer orientação, treinamento e tratamento, tá? E fazer pesquisa. Eu acho que a pesquisa ajuda muito, tá bom? Perfeito, Fabi. Eu acho isso que você coloca muito interessante, né? Porque se a gente encara o professor só porque ele tem um problema de voz, vai para a reabilitação e a gente faz uma terapia convencional, né, com um paciente que chega que não é professor, então é como se a gente desconsiderasse o fazer dele, que é ser professor. Então, na hora que a gente contempla as questões de comunicação, que são realmente importantes para ele na sala de aula, acaba fazendo realmente toda a diferença. Eu acho que a grande sacada é essa. Eu lembro quando eu dava aula no curso de fonoaudiologia daqui, eu não via diferença entre o trabalho da clínica e os trabalhos que eram desenvolvidos nos programas para professores, porque era o mesmo desenho, né? A única coisa é que eu separava porque eles eram professores. Então, eu sempre dizia, gente, a gente tem que dar o algo mais. E o algo mais está exatamente em como ele vai lidar com essa comunicação em tempo real na sala de aula. Exatamente. Outra coisa que eu falo muito para os professores, Jeová, ele me procura a primeira vez, eu digo assim, olha, tem vários aspectos do seu trabalho que talvez eu não consiga melhorar. Então, vários fatores de risco que talvez a gente não consiga eliminar. O que eu preciso te deixar é mais preparado, consciente para lidar com essa situação de risco. Então, dizer assim, um professor nunca mais vai terminar o dia com fadiga vocal? Não sei. Pode ser que de distância de quantidade, intensidade de uso vocal, termine mais cansado. Mas a gente precisa conseguir retardar essa fadiga, a gente precisa conseguir que ele perceba precocemente os sintomas e reduza um pouco a carga, que ele volte para casa e se recupere para o dia seguinte. Então, ter em mente que talvez a gente não vá conseguir resolver todas as questões, mas a gente vai deixar o professor mais preparado para lidar com essa situação de risco que ele vive no dia, risco vocal.
Isso, e você está conseguindo, viu, alcançar resultados excelentes, porque nada melhor do que a gente ouvir os Ah, depoimentos dos próprios pacientes. E o Andrade Aleph, ah, ele diz, a Fabiana é minha fono, excelente. Tem um suco estria eu não escutei menor. o nome. Quem foi? Andrade Quem é? Aleph. Ah, Andrade sim. Aleph. Alex. Aí É. ele diz, Fabiana é minha fono, ela é excelente, tem o suco estria menor, e com condicionamento minha voz ficou excelente, mesmo com a demanda de falar e cantar. Obrigado. Né? Então, Ah, eu isso é que muito agradeço, Maria. bacana. E ele é, o paciente faz toda a diferença. O paciente, quando ele é dedicado, quando ele realmente abraça e faz. Então, ele foi um paciente aí incrível, né, Alex? Obrigada, viu? Obrigada pela presença e pelo carinho. Ok, Fabi, tem uma questão que está sendo repetida aqui entre os comentários, né? Que é a questão do Tá? professor com máscara. E a Suelen, ela faz. Como podemos ajudar os professores que possivelmente, depois que essa tempestade maior passar, voltarão às aulas de máscara? Como evitar o abuso vocal? Olha, Suelen, boa pergunta, viu? Eu estou pensando muito nisso, porque até agora, aqui, pelo menos em São Paulo, ninguém voltou. Eu estou atendendo muitos professores via teleatendimento. A maioria está dando aula online, mas ainda não voltaram. Tenho pensado nisso, como vai ser um desafio grande. Talvez a gente tenha que pensar naquelas máscaras que apareça aí a boca, para pelo menos a gente ter aí esse apoio da articulação. Mas a máscara acaba abafando um pouco. Eu acho que vai ser um desafio para nós, mas ainda não sei te dizer, porque eu ainda não tenho nenhum precisou dar aula com a máscara. Tem que ver como vai ser esse desafio. Eu acho que a ideia é aquecer o máximo. Eu já pensei nisso, talvez usar aquelas máscaras que dê para ver mesmo a articulação e ajudá-lo aí a ficar com a voz o mais preparada possível, porque a máscara acaba sendo aí um impedimento aí para essa projeção. Tá? Vamos ver como vai Perfeito. ser. A gente vai ter aí mais um desafio. Perfeito. O Ivan Alexandre, de Salvador, ele pergunta: Fabi, o que caracteriza o uso intensivo vocal do professor? Há algum parâmetro em termos de carga horária ou intensidade de trabalho para que a gente possa dizer é uma carga Olha, intensiva? olha, Ivan, não. Porque o problema do professor é que ele é multifatorial. Então, a gente tem vários fatores que influenciam. Eu já atendi professor que trabalhava com uma sala de manhã pequena, mas extremamente ruidosa. Tá me ouvindo bem, Estou Jeová? ouvindo bem. É porque Meu vídeo travou de novo aqui. O eu te meu vídeo. ouço. Voltou. Voltou sem áudio, Fabi. Não te escuto. Vou te chamar, vou te chamar. Tá? Gente, é a internet, tá? A internet é ótima, ela ajuda, mas ela também faz essas coisinhas com a gente. Boa! Voltamos, Jeová. É sexta-feira, né? A sexta-feira já tá tudo. A Vamos. internet sextando. A internet está sextando, o celular está sextando, trabalhou muito essa semana, coitado. Bom, então, tem professor que trabalha de manhã com uma sala que não é tão volumosa, tem menos alunos, mas tem muito ruído. Esses poucos alunos são muito agitados, e à tarde esse professor tem o dobro de alunos, mas num ambiente mais silencioso, alunos mais calmos, e aí ele diz que o outro traz mais impacto para ele do que com excesso de alunos. Lógico que a gente vê que salas muito numerosas tendem a dificultar o uso da voz do professor, salas muito ruidosas dificultam muito. E quanto maior a carga horária, mais a quantidade de fala, mais ele tende a se desgastar. Mas não dá para a gente não tem nenhum número exato que diga, teve uma associação, então professor que trabalha o dia inteiro tem mais problema do que trabalha meio período, porque tem a questão individual também, tem a resistência individual. Tem gente que às vezes trabalha meio período e já se desgasta muito. Tem professor que trabalha o dia inteiro e às vezes não se desgasta tanto quanto esse que trabalha meio período. Então, a grande questão da voz do professor é que a gente precisa ver do caso a caso, porque tem essa questão aí da multicausalidade. Ok, Fabi.
Já vamos entrar um pouquinho em fadiga. E tem um comentário aqui de um professor. Ele faz: eu sou Niron, de Maceió, então daqui, professor da rede estadual. O uso de mecanismos de microfone é uma alternativa para contornar a fadiga vocal? E já que a gente vai falar sobre fadiga vocal, Fabi, como lidar com a chamada fadiga vocal? Né? Então, como é que eu vou perceber que o indivíduo está em fadiga vocal? Tá bom. Bom, primeiro vamos falar do microfone. Obrigada pela pergunta. Muito bom ver que tem professores assistindo. Eu fico feliz. O microfone, ele ajuda. Então, tem várias pesquisas mostrando que o microfone ele ajuda a diminuir o impacto aí na voz do professor. Porém, é importante que o professor tenha um treinamento antes de usar esse microfone e que o ambiente seja avaliado. Não é todo o ambiente que o professor vai ganhar com o uso do microfone, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Tem professores que às vezes falam muito forte, muito alto em sala de aula. E se ele não tem um treinamento, não é o microfone que vai lá, vai ter uma chavinha e vai baixar o volume dele. Ele vai continuar falando alto mesmo com o microfone. Aí você imagina uma escola que é extremamente ruidosa e ainda um professor com o microfone falando alto e produzindo mais ruído nessa escola. Então o ruído só vai aumentar, vai agitar mais os alunos e vai trazer mais um problema aí para todos. Então, quando eu recomendo o microfone para o professor, primeiro eu entendo como é o ambiente desse professor e depois eu faço um treinamento mesmo para que ele use esse microfone numa intensidade que ele não vá aumentando durante o dia de trabalho. Há muito tempo atrás, Jeová, o pessoal de uma rua aqui de São Paulo que vende equipamentos eletrônicos começou a ir às escolas, às lojas, com um panfletinho assim: professor, não fique mais rouco, use microfone. E venderam um monte daqueles microfones que tem a caixinha na cintura e o headset. E aí um monte de professor depois me procurou e falou: olha, comprei esse microfone e continuo ficando rouco. E aí eles me diziam: no final do dia eu quase tenho que desligar o microfone, porque vai falando alto, 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 alto mesmo com o microfone. Então, o treinamento fonoaudiológico antes de usar o microfone é essencial e avaliar, porque nem todo mundo vai ganhar com o microfone. Tá? Tem também uma questão que a gente tem que pensar, é que as pessoas produzem muito ruído. Então, a gente precisa sempre numa escola ficar atento, que é importante conscientizar todo mundo para tentar também fazer com que o ruído seja diminuído. Ok, Fabi. E a fadiga vocal? Como a gente identificar que alguém está em fadiga? E já tem uma pergunta aqui sobre isso, né? Então, como... Oi, só um minuto. Ai, gente, só um minuto que aqui também está travando o computador. E quais as principais estratégias para reduzir essa fadiga? Bom, a fadiga vocal não é tão fácil de avaliar. A gente não tem nenhum teste objetivo para avaliar a fadiga vocal. Nós temos um protocolo recente, produzido por um grupo americano, que chama Índice de Fadiga Vocal. Eu usei esse protocolo no meu doutorado e nós acabamos de fazer a validação. Ele já está adaptado para o português brasileiro, mas nós acabamos de fazer a validação e submeter, então logo a gente vai ter o artigo aí da validação também. Ele é um protocolo baseado em sintomas de fadiga. Então, ele foi todo elaborado com base na avaliação clínica de fonoaudiólogos e médicos, levando em consideração sintomas de fadiga. E aí, quais são esses sintomas? Terminar o dia com a voz diferente, terminar o dia sentindo dor, desconforto na região da laringe, na região do pescoço, terminar o dia sentindo que não quer falar com a família ou que está tendo dificuldade para falar com a família. Então é importante eu gosto bastante com os meus professores, com os meus pacientes, de aplicar os que têm queixa e entender um pouquinho onde mais a fadiga está impactando esse profissional. Tem professor que me diz assim: chega o final do dia, eu não quero mais falar, eu não estou mais aguentando falar. É como se eu tivesse realmente cansado. Tem professor que verbaliza isso. E tem outros que sentem por esses outros sintomas. Então, a gente precisa ajudar o professor a reconhecer precocemente esses sintomas de fadiga, quando ele já está entrando em muito cansaço, para que ele reduza a carga. O problema é que o professor não percebe e ele vai usando compensações para continuar dando aula com essa fadiga. Então, se a voz vai ficando muito pesada, ele vai mais tensão. Se ele vai ficando com a voz mais soprosa, ele aumenta a tensão para compensar essa soprosidade e para continuar chegando até o final do dia.
Só que essa tensão, aumentando essa tensão, ele aumenta o esforço, acelera aí a vinda da fadiga, muitas vezes a voz fica pior e vai virando uma bola de neve. Aí ele termina com a voz pior, faz mais compensação e vai piorando, piorando, piorando. Então a gente precisa que ele reconheça precocemente. Então o índice de fadiga vocal é um protocolo bem interessante e entender, conversar com o professor, explicar, mostrar, entender como que é. Na avaliação eu pergunto, eu ouço muito como é o dia a dia dele, como ele termina o dia, como ele sente que se a voz vai mudando durante o dia. Tem professor que diz que no final do dia está com a voz muito pesada, está sentindo muito peso nessa região. Então, entender com o professor como é a dinâmica dele, tá bom? Perfeito. Teve uma pergunta aqui que eu não vou conseguir acessar, porque eu achei. Essas misturas de romã, limão, etc., fazem bem, só pioram ou não fazem nada? E aí entra gengibre, spray, pastilha e todo o arsenal. Tá. Não tem nada comprovado. Como eu disse no começo da live, eu trabalho muito com pesquisa e eu gosto bastante de trabalhar com o que tem comprovação científica. A gente não tem nada de comprovação científica desses sprays, dessas balas. Eu vejo que muitos professores usam essas balas de gengibre. Uma vez eu cheguei para fazer uma pesquisa, até numa sala dos professores, e vi um professor chegar com uma bala e falei: o que é essa bala que você deu para um monte de gente? Ele falou: é bala de gengibre. Eu falei: me dá uma. Era tão forte, Jeová, era tão forte que meu olho até lacrimejou. Então, quanto essas balas muito fortes podem irritar e quanto elas podem mascarar uma sensação desagradável, até que pode denunciar uma fadiga vocal, então uma dor. Uma bala muito forte, eu mascaro essa dor e eu conto para mim que nada está acontecendo. E aí eu forço mais sem perceber. É a mesma coisa, estou com o meu joelho doendo, mas falar, eu quero correr 5 quilômetros. Tomo um remedinho lá, melhora a dor do meu joelho, eu corro 5 quilômetros, passaram esses 5 quilômetros, esse remédio parou de fazer efeito e que só mascarou essa dor e essa dor aumentou mais. É a mesma coisa para o professor. Ele não pode usar nada que mascare ou que piore a sensação nessa região. O que a gente sabe que é comprovado e que ajuda muito é a água. Então, beber água é fundamental. A água, tem professor que, quando aumenta a hidratação, em uma semana reduz drasticamente os sintomas. Então, beber água e fazer disso um hábito é muito importante. E aquecer e desaquecer a voz é fundamental. Tá? Agora, essas receitas caseiras tem que tomar muito cuidado, porque a gente não tem realmente comprovação científica. É a mesma coisa que a maçã, né, Jeová? Eu já tive professores que me disseram assim: eu odeio maçã, não gosto, mas eu me forço a comer uma maçã, porque a maçã vai fazer bem para minha voz. E a gente não tem nada, a maçã não passa pelas pregas vocais, a gente não sabe o efeito na voz, né? Não tem nada comprovado. E aí eu brinco assim, mas não adianta comer a maçã, e aí ele continua sem nenhuma percepção de comunicação, continua falando forte o dia inteiro, gritando, não descansa a voz, na sala dos professores continua falando o tempo todo. Então não existe uma receita milagrosa. É comportamento, é autopercepção, é exercício, é hidratação, tá? Uma associação de fatores. Esse mesmo problema a gente também encontra com os cantores, né? Eles acham que comer maçã, mesmo sem gostar, pode vir ajudar, porque alguém disse que ajuda a limpar a prega vocal, porque tem propriedade adstringente. E a gente sabe que não passa pela prega vocal, né? Então, que isso é na verdade, um grande mito. Me mandaram algumas perguntas, Fabi, já por conta do tempo, eu já vou juntando blocos de pergunta, tá? Tá bom. O que eu percebo é que as pessoas elas estão tentando implementar os programas de preservação vocal em suas cidades, em seus estados. Né? E até mesmo porque as perguntas são: que protocolos você utiliza? Então, você já falou que está utilizando esse protocolo. Além desse protocolo, você usa algum outro, como IDV10? Usa. Eu gosto muito de protocolo de autoavaliação. Eu acho que eles complementam muito a avaliação fonoaudiológica. Na minha avaliação, eu faço desde a perceptiva auditiva, acústica, faço toda a história do paciente, como eu disse anteriormente, entendendo bem como é esse uso vocal profissional. Quando possível, eu peço para ele trazer um vídeo da sala de aula e a gente analisa juntos como é todo esse ambiente. E eu acho que o protocolo de autoavaliação traz um dado muito importante para a gente. Ele mostra qual é a percepção do paciente em relação àquele problema. E isso é fundamental, porque se a gente tem a tendência de achar assim,
o professor está extremamente rouco, isso está impactando demais a vida dele. E às vezes não. Se a gente não entende, se a gente não ouve não ouve a percepção dele e a visão dele, a gente vai perder um dado muito importante. Na minha plataforma lá do sindicato, eu tenho um sistema que tem os meus prontuários, os meus protocolos, eu tenho todos os protocolos de autoavaliação cadastrados. Eu gosto muito no dia a dia, eu uso a lista com 14 sinais e sintomas, que eu falei anteriormente. Eu gosto muito do IDV, uso bastante o IDV-10, uso bastante a escala de sintomas vocais, tá? Mas eu sinto na hora, gosto muito do protocolo de fadiga, se o professor chega com uma queixa de fadiga. E eu sinto, por exemplo, se é um professor que já fez um tratamento há 5 anos atrás, aí parou, aí voltou, fez outro, aí parou, nunca aderiu a esse tratamento, eu uso um protocolo que chama Urica-Voz, para entender como que ele vai aderir ou não ao tratamento. Se é um professor que me diz assim, eu estou mudando toda a minha estratégia de dar aula por conta da voz, eu uso um protocolo que chama PAV, Perfil de Participação em Atividades Vocais, para entender o quanto a voz está impactando. Então, de uma forma geral, eu gosto muito da SV, DV10 e a lista de sinais e sintomas, mas eu tenho todos cadastrados e eu sinto na avaliação o que eu preciso investigar mais a fundo. Perfeito. Em termos de avaliação perceptivo, né? Então, que comportamentos vocais você solicita para uma avaliação vocal básica? Travou de novo, Giovana, meu vídeo. Acho que a gente vai travar de novo. Eu estou lhe ouvindo. Você está me vendo? Será que vai destravar? Você me ouve? Agora está ótimo. Não escuto você. Vou chamar novamente. Hoje vai ser a live do Deixa eu chamar a Fabi, gente. A gente combinou, tá? Ficar saindo e voltando, saindo e voltando. Foi combinado. Estamos sextando mesmo, hein? Então, em termos de avaliação perceptiva auditiva, quais são os comportamentos básicos que você pede para uma avaliação também mais básica? Tá, então eu converso muito com o paciente para ver todo o comportamento vocal, quero ver a coordenação, quero ver como é pitch, loudness, quero ver que é a sensação de frequência, de intensidade, vejo como é a articulação desse paciente, vejo toda a relação do corpo com a voz. E para análise perceptiva auditiva da qualidade vocal, eu gosto muito da vogal sustentada e da fala encadeada, e uso muitos glissandos para ver como que se ele quebra nos agudos, como está a dinâmica vocal. Eu uso bastante uma avaliação do campo dinâmico que foi proposta pela doutora Mara, que avalia uma vogal fraca, forte, glissando ascendente e descendente, porque eu acho que traz dados muito importantes. A hora que ele tira a tensão, ele vai conseguir manter uma adução? A hora que ele coloca a tensão, o que acontece? Entra muita irregularidade, ele consegue? Então, entender essa dinâmica é muito importante. E na avaliação eu vejo, e gosto muito de avaliar também se o paciente consegue trazer um vídeo, o momento que ele está dando, e aí eu entro com toda essa avaliação de competência comunicativa. Como é a relação do corpo, ele fica com os ombros erguidos, tem muito professor que dá aula com o pescoço hiperestendido. Se ele, mesmo quando os alunos estão extremamente calmos e silenciosos, ele continua falando alto e agitando os alunos. É um professor que articula bem, que tem uma precisão articulatória, que os alunos conseguem entender bem esse professor. Ele anda pela sala, ele fica virado para a lousa. Então, essa avaliação também, que aí já não é só no momento ali do consultório, mas também da dinâmica de trabalho, é muito importante para complementar a avaliação vocal. Ok, Fabi. E em relação à acústica, você usa? Me perguntaram qual programa. Oi. Sim. Eu uso 2 programas. Não estou fazendo propaganda, tá? Mas é o que eu uso no meu dia a dia. Eu uso o Fonoview, que faz uma análise espectrográfica, e uso o Voxmetria, e gosto bastante de usar o diagrama de desvio fonatório, usando uma vogal sustentada, que a gente corta o começo e o final, que são os momentos mais instáveis, para ver o quanto tem de irregularidade e ruído nessa voz, tá? E o diagrama eu gosto muito de fazer na primeira sessão e mais ou menos na 8ª, quando eu vou reavaliar esse paciente. Agora, espectrografia eu faço todo o protocolo, que é sustentado, contagem de números, faço esse campo dinâmico, um depoimento sobre a voz, e
toda a sessão eu gravo em números no começo e no final da sessão para o paciente se ouvir, para a gente poder comparar e a melhora. De escala e de perceptiva auditiva, eu uso bastante Gerbas também, tá? Então, eu tenho no meu prontuário Gerbas também cadastrado. E tenho todo esse protocolo aí com todas essas questões de coordenação, pitch, loudness que eu falei anteriormente. Ok. A Neuza de Aracaju, ela está perguntando, Fabi, quais os parâmetros você utiliza na triagem vocal em um N maior de 100 professores? Triagem vocal? Mas como assim? Se eu vou triar... Eu não costumo fazer triagem vocal em nenhum local. A gente não vai em muitas escolas. Então, no programa, eles vêm até a gente. Então, depende muito do objetivo. Eu acho que não é o número que vai ditar, qual é o seu objetivo. É uma avaliação rápida? Você só ter um primeiro contato, você vai ter tempo com esses professores? Mas numa triagem rápida, eu selecionaria um protocolo, aí que investigue o meu objetivo, então talvez um IDV-10, ou ver os sintomas, vogal sustentada, fala encadeada, e aí eu não sei se vai ter tempo de gravar, se não vai, se puder fazer a acústica, sempre é um dado bem importante. Só a perceptiva auditiva, usar uma escala aí de avaliação, tá? Perfeito, Fabi. Então, vamos começar a comentar sobre o que a gente mais vive hoje, né? E todos os professores, né? Então, nós que damos aula também estamos vivendo isso, né? Que é a questão da aula na modalidade online, né? Então, que considerações você pode fazer em relação a isso? Que cuidados o professor precisa ter? Porque é comum a gente ficar também assim, cada vez mais assim, né? Então, por favor. Tá bom. Bom, os professores, de forma geral, a maior desafio tem sido a questão da quantidade de uso de voz. Então, eles têm me dito que eles têm falado mais do que eles falariam em sala de aula, porque é só o professor. Então, a gente tem duas formas. Tem os professores que estão dando aula online e tem professores que estão gravando vídeos e mandando para a escola. Depende muito do nível de ensino e da dinâmica que o professor trabalha. Os professores que gravam vídeo, muitas vezes eles gravam, regravam, e isso acabam terminando o dia muito cansados. E os que falam online percebem que também falam mais, porque a interação é menor. Então, por mais que o professor tenha possa diminuir um pouco a intensidade, porque não tem o ruído, não tem a situação do ambiente, ele acaba falando muito. Só que ontem mesmo eu atendi uma professora que me disse assim, mesmo eu estando em casa, no vídeo eu estou gritando, porque eu tenho o hábito de falar muito alto. E aí os alunos estão reclamando que eu estou falando muito alto. Então, a gente precisa orientar esses professores para que eles não aumentem aí a intensidade durante a aula ou durante a gravação do vídeo, porque isso pode incomodar os alunos. Precisão articulatória eu tenho trabalhado muito, porque aí nesse momento o professor precisa falar bem preciso e precisa coordenar a velocidade. Muitos dos professores que eu atendo, por toda essa questão de estresse, de tudo é muito corrido na escola, eles acabam falando muito rápido. E aí, se ele fala muito rápido, ele muitas vezes não consegue manter uma boa precisão articulatória. E aí eu tenho trabalhado muito essa questão com eles, essa percepção geral. Tem muito postura corporal, como você falou, Jeová, eu tenho visto muitos professores com o pescoço um pouco estendido, ombros erguidos, porque eles ficam tensos na situação. Então, estou trabalhando todo esse relaxamento, essa postura, e mostrando que no vídeo é importante, então, ele controlar força, volume, controlar a articulação, controlar a velocidade, mas manter uma boa modulação para chamar a atenção dos alunos. Então, se ele quer, em alguns momentos, variar um pouco a voz, muitas professoras de educação infantil estão tendo que gravar vídeos, por exemplo, contando histórias. E aí eu falei, aí é um momento de treinar, então vamos usar esse momento para mudar a voz de uma forma saudável, de acordo com o personagem. E mesmo o professor que trabalha com os mais velhos, mudar a voz já com a intenção da aula. Então, percebe que a aula é de muito conteúdo, vamos agora parar um pouco, vamos fazer uma dinâmica, vamos entender como vocês estão, trazendo esse aluno o máximo que ele puder e usando o mecanismo para ele se poupar, para ele poupar a voz. Porque essa questão da modulação, além de chamar a atenção dos alunos, se ele varia mais a voz, ele também se desgasta menos. Ele não fica sempre no mesmo padrão, que pode cansar com mais facilidade. Perfeito, Tá Fabi. bom? E que considerações você poderia fazer sobre
aquecimento e desaquecimento vocal? Tem aparecido também nos comentários aqui. Tá. O aquecimento, sempre que eu posso, eu padronizo de acordo também com as necessidades do professor, tanto o aquecimento quanto o desaquecimento. Tem professor que tem uma necessidade, por exemplo, nesse momento, a necessidade dos professores muitas vezes tem sido mais quantidade de uso de voz e não tanto intensidade. Então, a gente precisa entender qual é o que aquele professor precisa e ensiná-lo a fazer os exercícios corretamente. Já falei numa outra live que eu participei, eu já atendi professores que aprenderam, por exemplo, um exercício numa palestra de 1 hora e começaram a fazer exercício de aquecimento. E aí eu pergunto, como você faz o exercício? E aí ele faz com força, com tensão. Então, treinar, mesmo nesse momento, seja no teleatendimento, treinar esses exercícios com o professor é muito importante. Porque se ele faz o exercício forte, com tensão, o exercício vai ser vai aumentar a dose vocal desse professor. Ele vai já começar muitas vezes cansado. E o exercício não, ele tem que preparar a voz desse professor. Então ele tem que deixar a voz, a articulação mais marcada, uma ressonância mais equilibrada. Eu tenho que trabalhar graves e agudos para ajudar nessa flexibilidade vocal, tá? E trabalhar bastante essa relação do corpo e da voz. Então eu entro mesmo com exercícios de relaxamentos, rotação de cabeça, e vejo também para cada professor qual é o exercício que ele faz. Então, testo vibração de lábios, testo vibração de língua, vejo qual ele faz com menos esforço, qual ele se sente melhor fazendo. Agora, nesse teleatendimento, eu gosto muito de trabalhar com os tubos de silicone. Eu acho que eles são muito legais, porque tem também um apoio aí se ele está fazendo as borbulhas com muita força. Só que nesse momento, os professores que já têm o tubo e já eram meus pacientes, eu continuo trabalhando. Os que ainda não são, não tem o tubo. Então, eu tenho usado aí outras estratégias, por exemplo, o dedo, a mão, tá? Mas a gente precisa avaliar professor a professor. A principal dica é cuidado para ele não fazer com força, dose para que o exercício não seja uma sobredose para esse professor, e o desaquecimento é sempre tentar diminuir a intensidade, porque eles tendem a terminar o dia falando muito alto, muito forte, com tensão, e alguns muito agudo, porque vão jogando, se são mulheres, vão jogando a voz mais para cima. Então, exercícios que desçam, que diminuem, que tragam a percepção para que ele fale mais suave e não continue desgastando a voz. Perfeito, Fabi. Mandaram uma pergunta, querendo saber se você trabalha com grupo de professores. E se você trabalha, como que você acha que deveria ser o desenho desse trabalho? No sindicato, os atendimentos, os tratamentos, as reabilitações são individuais. Então, eu não trabalho tratamento em grupo. Mas eu faço alguns grupos faço oficinas de competência comunicativa e voz. Então, são professores que vêm trabalhar toda essa questão de voz, mas também comunicação em público, com os pais dos alunos, toda a questão da competência comunicativa e, lógico, embutindo aí a questão vocal. Mas aí não são pessoas que estão em tratamento, são professores que vêm fazer o trabalho, e aí o que acontece? Muitos que chegam já estão com alterações de voz. E aí, nesse caso, eu sempre encaminho esses professores para uma avaliação mais detalhada. E a gente faz também no sindicato grupos de condicionamento vocal para preparar as vozes dos professores no início do ano letivo. Porque quando o professor há muito tempo sem dar aula, no começo nas férias aí do começo do ano, do final do ano, quando ele volta, ele acaba tendo um desgaste, porque ele fica quase 45 dias, ele reduz drasticamente o uso de voz em 45 dias, e aí, de repente, ele volta numa carga com às vezes uma nova carga horária de trabalho, e aí ele se desgasta muito no começo. Entra com oficinas de condicionamento vocal. E aí, nessas oficinas, eu tomo muito cuidado, porque eu também recebo muitos professores que já estão com vozes alteradas. Então, eu faço exercícios suaves e encaminho quem está com alteração. Porque como Thaís Vaiana e Flávia Badaró falam muito, o condicionamento vocal, ele é para quem não está com lesão. Então, a gente tem que tomar cuidado para entender que a gente, num grupo de professores, muitas vezes a gente pode receber aí professores que estão com alterações e a gente precisa encaminhar para um tratamento para depois fazer o condicionamento. Excelente. E Thaís Vaiano está na sala. Próxima terça-feira nós teremos uma live sobre atualidades em condicionamento vocal. Vou assistir. Que horas que vai ser, Giovana? Terça-feira, às 19 horas. Oba, vou assistir. Tá?
Tem outra pergunta aqui, Fabi. Quais estratégias você utiliza para os professores de educação física que precisam ministrar aulas em ambientes abertos e ruidosos? E para os demais professores que trabalham em condições acústicas insatisfatórias também? Tá. Bom, para a educação física, o que eu oriento é que o professor sempre no começo da aula tente reunir os alunos e dê as informações principais nesse começo. Se ele puder fazer isso dentro da sala e depois vai para a quadra, ajuda muito, porque ele já faz os principais, ele combina os principais comandos da aula e aí ele não precisa ficar dando as instruções lá nessa situação muito ruidosa da quadra. Quando o professor pode usar algum recurso, palmas, um apito, sempre tomando cuidado, que tem muito professor de educação física que às vezes apita muito forte, com muita tensão. Então, esse apito usado de uma forma suave, ele também é uma forma de chamar a atenção dos alunos. O que eu tomo cuidado muito com esses professores é a recomendação do microfone. Porque muitas vezes a quadra é um momento que é um local que oferece muito ruído. Então, muitos professores dizer assim, eu falo, você tem ruído na sua sala? Ele fala, tenho porque eu dou aula do lado. Se eu coloco esse professor ainda amplificado, eu posso aumentar todo esse ruído da escola. Oi, agora sim. Fabi, não te escuto, vou te chamar com a gente, mas a gente é resistente. Vamos lá, convidei Fabi. Beijo, Mara. Voltamos. A Mara está na sala, mandou beijinhos pra gente. Que honra, já falei muito da professora Mara, o quanto ela é importante aí no meu trabalho, no trabalho com os professores, o quanto a parceria com o SEV faz toda a diferença aí. Obrigada, Mara, pela presença. Bom, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se eu coloco esse professor ainda com o microfone, eu vou aumentar todo o ruído da escola. Mas eu já tive professores que, dependendo da situação, se é uma quadra que fica um pouco mais afastada, em alguns momentos ele pode usar, desde que ele esteja bem orientado. Mas não é a minha principal recomendação. O principal é reunir, usar comandos para que ele possa poupar o máximo que ele puder. E da questão ambiental, como eu já disse anteriormente, muitos fatores da sala de aula a gente não vai conseguir, muitas das questões acústicas aí da sala de aula a gente não vai conseguir melhorar. Mas a gente tem que deixar o professor mais preparado para entender esse ambiente e para conseguir controlar o que for possível. Tem um filme que a gente produziu no sindicato, em parceria com o SEV, que chama Minha Voz, Minha Vida. Quem quiser assistir, ele está disponível no site do sindicato. E a gente abordou mais ou menos isso. Então, tem 2 professores. Os 2 trabalham com muitos alunos, com ruído, com um ventilador ali fazendo ruído, com alunos passando no corredor, mas um está o tempo todo atento. Então, quando pode, ele fecha uma porta, ele anda pela sala, ele tenta bater palmas, ele espera os alunos se acalmarem para falar. Se tem um avião passando, ele tenta diminuir um pouquinho para não competir. E o outro não presta atenção em nada. Então, ele está nesse mesmo ambiente, mas ele continua falando cada vez mais forte, ele não fecha a porta, ele agita mais os alunos, ele grita o tempo todo. Então, trabalhar a percepção do professor é muito importante, mas a gente tem que reconhecer, quando a gente trabalha com o professor, que algumas questões, alguns riscos a gente não vai conseguir eliminar. Quando possível, é importante que o professor... na live, eu participei de uma live com a doutora Leslie na virada vocal da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e a doutora Leslie falou uma coisa muito interessante. É muito importante que o professor se organize também no trabalho para reivindicar aí essas questões também do ambiente, da estrutura e da organização de trabalho. Então, quando der, sabe com a escola, dá para trocar esse ventilador, dá para fechar, arrumar uma janela que não fecha. Então, também participar. Se eu vou dar, por exemplo, uma palestra numa escola, eu adoro que participe ou o coordenador ou o diretor da escola, porque também é importante a gente conscientizar que, às vezes, melhorar a condição ambiental da escola é um investimento, porque o professor vai dar uma aula melhor e ele vai ter uma comunicação melhor, e isso vai afetar também o quanto os alunos vão aprender. Perfeito, Fabi. Nossa live já está indo para o final. Nós temos 2 minutinhos. Rápido, Jeová. Eu sempre digo que voa, né?
Muito bom, Mas né? você trouxe muito conteúdo. Óbvio que não deu para responder tantas perguntas, porque perguntas no que diz respeito à voz do professor não faltam. Mas, como tem vários alunos de curso de fonoaudiologia, eu quero que você divulgue um Ah, evento no qual você vai estar participando, né? Que está com um preço maravilhoso. Então, bom, então no dia 30 de maio vai ter um evento promovido pelo SEV, pelo Centro de Estudos da Voz, que é a Voz do SEV. E nesse evento, o tema vai ser a voz de vocalização a evolução vocal, desde a vocalização dos animais até a fala sintetizada. Os professores do SEV falaram o dia inteiro, vai ser um evento totalmente online. Ele é só para estudante de graduação em fonoaudiologia. E aí os professores do SEV vão falar, cada um vai falar 20 minutos. Eu vou falar a voz do professor, vou contar o meu trabalho, sobre o meu trabalho de voz e comunicação. Vou falar também sobre como tem sido aí o que a gente falou hoje um pouquinho na live, essa abordagem aí com esse professor que está tendo esse desafio da educação à distância. Então, para os alunos, não percam, porque vai ser um evento sensacional, já dá para se inscrever, tá? ok, Fabi, obrigado, meu amor, mais uma vez. Ai, Obrigado por esse bate-papo, que foi um presente, mesmo com a internet querendo derrubar a gente, mas a gente é resistente, né? A gente vai fundo. isso. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua Eu, disponibilidade, pelo seu carinho, por tudo. Você é um show na vida e na voz. Perdemos seu áudio nos minutos finais. Só para você dizer adeus, deixar um beijo para as pessoas. Cadê Fabiana Zambon? A gente está com um minutinho ainda. caímos, Um voltar com minuto tudo, para você né? deixar um beijo para as pessoas. Bom, gostaria de agradecer de novo, Jeová, foi uma delícia estar aqui conversando com você. Acho que a gente poderia ficar a tarde inteira aqui conversando. Foi muito bom. Gostaria de agradecer muito a participação aí de tanta gente aí querida e tantas perguntas tão boas, alguns professores participando, isso me deixa muito feliz também. E precisando, querendo, se alguém ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato, depois posso disponibilizar pelo Jeová meu e-mail. Então, fico à disposição e muito obrigada pelo convite. Ok, as pessoas estão pedindo parte 2. Depois a gente faz parte 2, né? A gente faz. Tem bastante assunto ainda para conversar, Muito né? assunto. Tem um E festival de espero, perguntas. a Patrícia está aqui também, um beijão para a Patrícia. E espero que a gente possa se encontrar, né? O quanto antes. Por enquanto a gente tem que ficar em casa, todo mundo em casa, mas quem sabe logo a gente vai aí voltar aí a ter nossos encontros presenciais. Enquanto isso, a Com, gente vai estudando e vai trabalhando virtualmente, tá bom? com certeza. Parte 2 em breve. Beijo, meu amor. Obrigado. Bom final de semana. Bom final de semana. Obrigada pelo convite. Beijo. Tá bom? Tchau. Beijo, meu